Tinha um padre velho na minha diocese, Padre Ernesto. 72 anos, caminhava devagar, falava ainda mais devagar. Eu era seminarista quando o conheci e ele me assustava um pouco. Não porque fosse severo, porque quando ele celebrava a missa, parecia que algo muito pesado estava acontecendo ali. Não era performance, era peso real. Certa tarde eu estava no corredor do seminário quando ele saiu da capelinha lateral, aquela que fica fechada a maior parte do tempo, onde os padres rezam. Ele estava com os olhos úmidos, não chorando, úmidos, como se tivesse acabado de sair de algum lugar muito quente. Eu perguntei: Padre Ernesto, o senhor está bem? Ele parou, me olhou e disse uma coisa que eu nunca esqueci. Fábio, eu estava conversando com ele. Só isso, e foi o suficiente. Eu entrei naquela capelinha depois que ele foi embora. Fiquei lá por uns 20 minutos, não senti nada especial, mas eu não esqueci a expressão no rosto dele. Aquela expressão de alguém que acabou de tocar algo que é maior do que a vida. 30 anos depois, eu entendo o que aconteceu com o Padre Ernesto naquela tarde. Não era magia, não era sentimento fabricado, era presença, era o Espírito Santo, exatamente como a Igreja ensina, real, pessoal, ativo. Não uma força abstrata, uma pessoa divina que habita quem se dispõe a receber. E é sobre isso que eu preciso falar com você hoje. Meu nome é Padre Fábio de Oliveira, sou pároco há 18 anos. E neste canal eu não venho com respostas limpas. Eu venho com o que aprendi no corredor de hospital, na sacristia às 6 da manhã e nas conversas de quinta-feira com quem nunca teve coragem de perguntar isso em voz alta. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora. E se você tem alguma dúvida sobre o que eu vou falar hoje, deixa nos comentários. Eu leio tudo o que posso. Agora, vamos falar do Espírito Santo de verdade. Existe uma imagem que o profeta Isaías usou e que a igreja guardou por séculos. É a imagem do oleiro e do barro. Deus como aquele que molda, nós como aquilo que é moldado. Somos argila e tu és o nosso oleiro. Todos nós somos a obra das tuas mãos. Eu uso essa imagem toda vez que falo sobre o Espírito Santo, porque ela explica algo que a maioria das pessoas não entende sobre sentir a presença de Deus. Você não sente o Espírito Santo porque você é uma vasilha cheia de outras coisas. Não estou falando de pecado grave. Estou falando de barulho, de pressa, de camadas, de distrações que foram se acumulando, de uma vida que foi ficando tão cheia de outros conteúdos que não sobrou espaço para o que é sagrado. O oleiro não consegue moldar um vaso que já está endurecido. O barro precisa estar úmido, maleável, disponível. E é exatamente isso que a maioria das pessoas esqueceu de ser diante de Deus. Não é fraqueza, é o que acontece quando a vida bate forte. Mas eu vou te mostrar como mudar isso. Primeiro, eu preciso quebrar um mito que circula muito por aí. O Espírito Santo não é um sentimento. Ele não é aquela sensação de arrepio. Ele não é a emoção que você tem quando ouve uma música bonita na missa. Ele pode usar essas coisas para se manifestar, mas ele não é reduzido a elas. O Padre Ernesto, que eu mencionei, ele era um homem de poucas palavras. Não era o tipo que chorava em público. Não era emocional no sentido que o mundo usa essa palavra. Mas ele tinha algo que eu nunca vi em ninguém com tanta clareza. Ele sabia para onde estava indo quando orava. Orar para ele não era um exercício, era um encontro. E aí está a chave que eu quero te dar. A presença do Espírito Santo não é conquistada, é recebida. Tem diferença. Quando você conquista algo, você faz força, você acumula mérito. Você chega ao final exausto, esperando que o esforço valha. Quando você recebe, você abre, você esvazia. Você para de fazer força e começa a permitir. É exatamente o que a Igreja nos ensina na encíclica Eclesia de Eucaristia. E eu sei que parece distante quando eu cito um documento assim, mas fica comigo um segundo. O Papa João Paulo II deixou registrado algo que eu reli semana passada e não consigo tirar da cabeça. Ele descreve como o Espírito Santo age na liturgia, na Eucaristia, como aquele que descende, e que esse descimento não é automático. Ele requer disposição, requer que a vasilha esteja disponível para ser preenchida. Não é esforço, é disponibilidade. E aí está onde a maioria das pessoas trava. Deixa eu te contar o que eu vejo toda semana na paróquia. Pessoas que chegam na missa com o celular no bolso vibrando, com a cabeça cheia da semana, com o coração ainda fechado porque teve uma discussão antes de sair de casa. E elas fazem tudo certo do ponto de vista externo. Elas sentam, ficam de pé, ajoelham na hora certa, dizem amém. Mas por dentro, elas não chegaram. Elas estão no lugar certo, mas não estão presentes. E eu não falo isso como crítica. Eu falo porque eu mesmo já celebrei missa assim. Padre celebrando missa no automático.
É possível, é triste, mas é possível. O Espírito Santo não age no automático. Ele age na presença, na intencionalidade. Naquele momento em que você para, você olha para o que está na sua frente e você diz: eu estou aqui de verdade. Agora eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Não é uma oração complicada. Não precisa de ritual específico. Você pode fazer agora, onde você está, do jeito que você é. Começa com o barro. Você precisa reconhecer que você é barro, não no sentido de se diminuir, no sentido de se reconhecer. Eu sou moldável. Eu ainda posso ser transformado. Eu não estou tão endurecido que o oleiro não consiga mais trabalhar comigo. Isso é humildade. E a humildade não é fraqueza. É a posição correta para receber o que vem de cima. A primeira coisa que você diz, em voz alta se puder, ou no silêncio do coração se não puder, é isso: Senhor, eu sou barro. Eu estou aqui. Pode me moldar. Parece simples demais? Parece que não tem força? Eu ouvi isso de um padre ancião que conheci em retiro. Ele disse que orava assim todos os dias há 40 anos. E ele dizia que nunca era simples demais, porque cada dia que você diz isso, você está vencendo alguma resistência que estava dentro de você. E vencer resistência é sempre um ato grande. A segunda parte é sobre os dons. O Espírito Santo não vem vazio. Quando ele entra numa vida, ele traz consigo o que a tradição da igreja chama de dons: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Eu sei que esses nomes soam antigos, mas deixa eu te traduzir do jeito que eu faço isso na paróquia. Sabedoria, a capacidade de ver a sua vida do ponto de vista de Deus. Não do ponto de vista do medo, do orgulho, da ferida. Do ponto de vista dele. Entendimento. Começar a compreender coisas que antes pareciam fechadas. Versículos que você lia há anos e de repente fazem sentido. Situações que você não entendia e de repente se encaixam. Conselho, aquela voz interior que te orienta nos momentos de decisão. Não é uma voz audível, é uma clareza que aparece quando você está quieto. Fortaleza, não a coragem que você fingia ter, a coragem que vem de uma fonte que não é você. Ciência, ver o mundo criado e reconhecer o Criador dentro dele. A árvore, a chuva, o filho dormindo e saber que aquilo não é acidente. Piedade, a ternura com Deus, não o medo, não a culpa, a ternura, como um filho que ama o pai, temor de Deus, não pavor, reverência, o reconhecimento de que você está diante de algo infinitamente maior do que você e que esse algo te ama. Esses 7 dons não são prêmios para quem foi bom o suficiente, são consequências naturais de uma vasilha aberta. Quando você se dispõe, quando você esvazia, quando você pede, eles chegam. Não sempre todos ao mesmo tempo, não sempre da maneira que você espera, mas chegam. Agora, o que impede tudo isso? Eu preciso falar sobre isso porque muita gente faz a oração, pede, espera e não sente nada. E aí conclui que Deus não ouviu, ou que isso não é para eles, ou que talvez o problema seja eles. Não é assim. Existem bloqueios reais. E eles não são os que você acha. O primeiro bloqueio não é o pecado grave. O primeiro bloqueio é a pressa. O Espírito Santo não compete com a agenda. Ele não briga por espaço na sua atenção. Ele espera. E quando você nunca para, nunca fica em silêncio por mais do que 30 segundos, você não fecha a porta para ele. Você só nunca abre. Pressa é o inimigo da presença. E a maior parte das pessoas que me diz, eu rezo, mas não sinto nada, está rezando correndo, fazendo a oração como quem responde um e-mail. A segunda coisa que bloqueia é o rancor não confessado. Não precisa ser rancor explícito. Pode ser uma mágoa velha que você enterrou. Pode ser uma pessoa de quem você nunca conseguiu se desprender de verdade. Pode ser uma situação que você diz que perdoou, mas que ainda dói quando aparece no sonho. O rancor é como tampa. Você pode rezar pela borda, você pode sentir coisas menores, mas a presença plena do Espírito Santo, aquela que o Padre Ernesto tinha, essa não passa por tampa de rancor. A terceira coisa é a indiferença habitual. Você parou de esperar que Deus fizesse algo na sua vida, não por maldade, por hábito. Você foi se acostumando com a ausência, você foi baixando a expectativa. E hoje você ainda reza, mas por dentro não acredita que vai acontecer nada diferente. Isso é o que eu chamo de fé congelada. Ainda existe, mas não flui. E como você remove esses bloqueios? O primeiro, a pressa. Você remove com um ritual simples. Antes de qualquer oração, você senta. Não precisa ser longo, 2 minutos. Você respira fundo 3 vezes. Você coloca os pés no chão e você diz em voz alta para você mesmo ouvir. Eu estou aqui, eu parei, eu estou disponível. Parece bobo, não é. É um ato de intenção. E intenção é o que abre o canal.
O segundo bloqueio, o rancor, você remove com um ato de vontade, não de sentimento. Você não precisa sentir que perdoou, você precisa dizer que perdoa, repetidamente, se necessário. A confissão ajuda imensamente aqui, não porque o sacerdote tem poderes mágicos, mas porque o ato de falar em voz alta o que você carrega tem um peso que o pensamento sozinho não tem. Mas mesmo fora da confissão, você pode fazer isso hoje. Você chama pelo nome, internamente, a pessoa ou a situação. E você diz, eu escolho liberar isso, não porque está tudo bem, mas porque eu não quero mais carregar. Isso não é fraqueza, é a coisa mais corajosa que um ser humano pode fazer. O terceiro bloqueio, a indiferença, você remove com memória. Você volta atrás na sua vida e você encontra um momento, um único momento, em que você sentiu que Deus estava presente. Pode ter sido há 20 anos, pode ter sido um instante pequeno, um alívio que chegou quando não devia chegar, uma paz que não fazia sentido, uma coincidência que era grande demais para ser coincidência. Você pega esse momento e você usa como âncora. Você diz, eu já senti isso antes, mesmo que eu não esteja sentindo agora, ele está aqui, eu sei porque já esteve. Agora eu quero te dar uma oração. Não uma oração decorada, uma oração que você faz com as suas palavras, no seu ritmo, mas com esta estrutura. Você começa reconhecendo quem você é. Senhor, eu sou humano, eu sou limitado, eu sou barro, eu não me envergonho disso. Depois você reconhece quem Ele é. Tu és o oleiro, tu és aquele que me criou com intenção, tu conheces o que eu fui feito para ser. Depois você pede, não de forma geral, específica, envia o teu Espírito sobre mim. Não sobre o que eu quero ser, sobre o que eu sou agora. Depois você abre. Essa é a parte que as pessoas pulam. Você fica quieto por um momento. Você não preenche o silêncio. Você deixa ele existir. E nesse silêncio, você diz internamente, eu estou disponível. E depois você fecha com gratidão. Não com a gratidão de quem já recebeu e está feliz. Com a gratidão de quem sabe que está prestes a receber. Obrigado porque tu és fiel. Obrigado porque o que tu prometeste, tu cumpres. Essa é a oração. Simples assim, sem latim, sem fórmula, com verdade. Tem uma coisa que eu preciso ser honesto com você. Você pode fazer essa oração hoje e não sentir nada de imediato. Isso não significa que não funcionou. Significa que o barro ainda está endurecendo um pouco. E o oleiro não desiste. O Padre Ernesto não teve aquela experiência na primeira semana de seminário. Ele teve depois de décadas de disponibilidade diária. Não eram décadas de esforço heróico, eram décadas de presença, de parar, de abrir, de não desistir quando parecia que nada estava acontecendo. A igreja não ensina que o Espírito Santo é recompensa para quem persevera. A igreja ensina que ele está aqui, agora, disponível, e que a nossa parte não é merecer, é receber. Você não precisa ser perfeito para isso. Você não precisa ter a vida resolvida. Você não precisa ter confessado tudo o que precisa confessar antes de pedir. Você pode pedir agora, do jeito que você está, e a abertura começa aí. Deixa eu falar dos sinais. Quando o Espírito Santo começa a agir numa vida, raramente é um evento dramático, raramente é o que você viu numa vigília ou num congresso de jovens. Na maioria das vidas que eu acompanho, os sinais são menores, mas são inconfundíveis para quem está prestando atenção. Você começa a sentir menos urgência em coisas que antes te consumiam. Não porque os problemas sumiram, porque a sua perspectiva mudou. Você começa a ter paciência que não veio de você. Aquela situação que te irritava há meses, e você vai reagindo diferente. Não porque você é uma pessoa melhor, porque há algo operando dentro de você. Você começa a enxergar as pessoas com uma ternura que não era natural para você, especialmente as difíceis, especialmente aquelas que você tinha rancor. Você começa a ter clareza em decisões que antes eram névoa, não certeza absoluta de sempre, mas uma direção, um passo de cada vez. E você começa a sentir aquilo que a igreja chama de consolação. Uma paz que não faz sentido, dado o contexto. Uma leveza que não vem das circunstâncias. Esses são os sinais. E quando você os perceber, não atribua a você mesmo. Não diga, estou mais maduro ou estou crescendo. Diga, o oleiro está trabalhando. Eu vou terminar com o que eu aprendi do Padre Ernesto. Alguns anos antes de ele morrer, eu fui visitá-lo no sítio onde ele morava na aposentadoria. Tinha uma capelinha simples no quintal. Ele me convidou para rezar antes do almoço. Entramos juntos. Silêncio absoluto. Ele ficou ali com os olhos fechados por uns 10 minutos. Eu tentei orar. A cabeça foi para a lista de coisas que eu precisava fazer na paróquia. Quando saímos, ele me olhou e disse, você estava do lado de fora. Eu disse, como assim?
Você estava no lugar certo, mas do lado de fora. O Espírito Santo está dentro. Você vai chegar lá, mas você precisa parar de tentar entrar com pressa. Ele morreu 6 meses depois. Eu estava no velório e eu vi o rosto dele na urna com a mesma expressão que tinha aquele dia no corredor do seminário. Aquela leveza, aquele peso ao mesmo tempo. Ele passou a vida sendo barro disponível nas mãos do oleiro, e o oleiro fez dele uma vasilha que guardou o Espírito Santo por 72 anos. Você pode ser isso também, não depois que a sua vida melhorar, não depois que você resolver tudo. Agora, com o que você tem, com o que você é. O Espírito Santo não pede perfeição, ele pede disponibilidade. Então a minha súplica para você hoje é essa: não saia deste vídeo sem fazer uma coisa concreta, uma coisa só. Agora hoje, antes que o dia acabe, você para, 2 minutos, senta, respira e diz: Senhor, eu sou barro, envia o teu Espírito, eu estou disponível. Só isso. E deixa o oleiro trabalhar. Se você acredita que isso pode mudar algo na sua vida, e eu acredito que pode, porque eu vi mudar na minha e nas vidas das pessoas que acompanho, escreve nos comentários: eu estou disponível. É simples, mas é um ato de fé. E fé de verdade, mesmo que pequena, move coisas. Que o Espírito Santo te encontre exatamente onde você está, com as mãos abertas, com o coração maleável, pronto para ser moldado. Que Deus abençoe você.